Menino pobre é ignorado por todos, mas um ato de bondade chama a atenção de um sheik. O sol de Dubai era uma bigorna inclemente, malhando o asfalto e as areias com um calor que distorcia o ar. No coração pulsante da cidade, onde arranha-céus espelhados tentavam perfurar o céu, existia um outro mundo, um labirinto de vielas e mercados que fervilhava com uma vida mais antiga e crua. Era ali, no Souk al-Kabir, que a existência de Ali se desenrolava, dia após dia, numa repetição silenciosa e quase invisível. Ele era um garoto de uns 12 anos, magro como um galho seco, com olhos que continham a gravidade de um homem velho. Órfão, ele vivia dos pequenos favores e das moedas esquecidas que o destino lhe atirava. Sua rotina era um balé de subserviência. Varria o pó que o deserto teimava em cuspir para dentro das lojas, carregava caixas de tâmaras para mercadores de braços cansados e limpava as mesas dos cafés onde homens ricos discutiam fortunas que ele jamais poderia conceber. Para os vendedores e passantes, Ali era parte da mobília, uma sombra que se movia pelas beiradas, eficiente e mudo. Sua presença era tão constante e discreta quanto o cheiro de cardamomo e açafrão que pairava no ar. Ninguém o via de verdade. Viam a função, o serviço, o borrão de um garoto pobre que não se devia encarar por muito tempo, para que a miséria não contagiasse. Mas Ali possuía um universo interior que ninguém suspeitava. Ele observava, absorvia tudo com uma atenção meticulosa. Ele via a maneira como a luz do sol incidia sobre os tecidos de seda, criando cores que não tinham nome. Ele ouvia as melodias ocultas nas negociações acaloradas, o ritmo dos passos dos turistas, a cadência da cidade. E em seu peito ele carregava uma resiliência silenciosa, uma teimosia em existir, em ser bom, mesmo quando o mundo lhe oferecia apenas indiferença. Seu maior tesouro era um pequeno canteiro escondido atrás da barraca de um vendedor de tapetes, um pedaço de terra esquecido onde ele cultivava, com uma devoção secreta, algumas poucas plantas do deserto que ele resgatara de uma morte certa. Eram suas confidentes, suas únicas ouvintes. Do outro lado do espectro social, habitava o Sheikh Rashid Al Maktoum, um homem cuja presença alterava a atmosfera de qualquer ambiente. Não era apenas a riqueza que emanava dele, mas uma aura de poder e responsabilidade que pesava em seus ombros como um manto de chumbo. Rashid era um visionário, o arquiteto de muitos dos milagres de vidro e aço que definiam a Dubai moderna. Contudo, um projeto em particular o assombrava, transformando-se em sua obsessão e em seu tormento. Ele sonhava em construir os jardins suspensos de Al-Andalus, um oásis monumental no coração do deserto, um presente para seu povo e um símbolo de que a vida poderia florescer no lugar mais inóspito. Mas o projeto estava morrendo. Os melhores arquitetos paisagistas do mundo haviam fracassado. A água, escassa e preciosa, evaporava. As plantas exóticas, importadas a custos astronômicos, murchavam sob o sol implacável. O deserto estava vencendo, e com cada folha seca, Rashid sentia sua própria esperança murchar. A imprensa começava a sussurrar sobre o capricho do sheik, seu grande sonho se tornando um grande fracasso público. Numa tarde particularmente opressiva, Rashid decidiu caminhar pelo souk, buscando uma distração que não encontrava nos seus palácios de mármore. Acompanhado por 2 guardas discretos, ele se movia pela multidão, que se abria como o mar vermelho. Seus olhos, porém, não viam a agitação ao redor. Estavam perdidos na paisagem árida de sua própria mente. Ele parou em frente a uma floricultura, observando as pétalas caídas de rosas importadas da Holanda, um espelho de seu próprio jardim moribundo. A frustração era um nó em sua garganta. A poucos metros dali, invisível para o mundo, Ali estava agachado em seu esconderijo. Naquele dia, ele havia encontrado uma pequena rosa do deserto, uma Adenium obesum, com a raiz partida, jogada no lixo. Com a paciência de um artesão, ele estava preparando um emplastro de barro e fibras de palmeira para salvar a planta. Era um ato de pura compaixão, uma microcirurgia botânica nascida da intuição e do afeto. Foi então que o destino teceu seu primeiro e frágil fio. Uma rajada de vento, um desses sopros quentes do deserto,
Arrancou um dos rolos de pergaminho que um dos guardas do sheik carregava. Era o projeto mestre dos jardins, a planta baixa de seu sonho fracassado. O pergaminho voou pelo ar e aterrissou suavemente a centímetros de Ali. O garoto, sem desviar a atenção de sua delicada tarefa, esticou um braço, pegou o papel antes que o vento o levasse novamente e, com a naturalidade de quem cuida do que é frágil, colocou-o ao seu lado, ancorando-o com uma pedra lisa que usava para macerar raízes. Ele não olhou para o desenho, não viu o selo do sheik, não se importou com o conteúdo. Sua única preocupação era aquele pequeno pedaço de vida em suas mãos. Um dos guardas se aproximou apressado, pegou o pergaminho e fez um aceno quase imperceptível de agradecimento. O sheik Rashid, imerso em sua melancolia, virou a cabeça na direção do movimento. Por um segundo, seu olhar cruzou o espaço onde Ali estava. Ele viu apenas a figura curvada de um menino sujo mexendo na terra. Não viu a rosa do deserto sendo salva, não viu o gesto instintivo de cuidado com seu projeto, não viu o talento oculto que florescia na poeira, tão perto, e ainda assim, a um universo de distância. Ele se virou e continuou sua caminhada, levando consigo seu problema monumental, sem saber que acabara de passar pela única e minúscula solução. As semanas que se seguiram ao encontro fugaz no souk foram cruéis para o sheik Rashid. A cada novo relatório de seus botânicos, uma nova onda de desespero o inundava. Os jardins suspensos de Al-Andalus estavam se tornando um cemitério de plantas exóticas, um monumento caro ao fracasso. A terra, enriquecida com os melhores nutrientes importados, tornava-se salgada e estéril sob o sol castigante. Os sistemas de irrigação de ponta pareciam apenas cozinhar as raízes em vez de nutri-las. Em uma reunião tensa com o rosto cerrado como uma rocha, Rashid deu uma ordem que soou como um decreto de rendição. "Parem de trazer plantas de fora", ele disse, sua voz baixa e perigosa. "Esqueçam as orquídeas da Tailândia e as samambaias da Nova Zelândia. Vão aos mercados locais, às aldeias do deserto. Encontrem o que sobrevive aqui. Tragam-me ervas daninhas, se for preciso. Pelo menos elas têm a decência de não morrer." A tarefa, considerada um rebaixamento humilhante, foi delegada a um gerente de aquisições de nível médio chamado Karim. Um homem de ambições modestas e um cinismo crescente, Karim viu a ordem como o fim de sua carreira. Procurar mato no souk para o projeto mais prestigioso do Emirado era um insulto. Foi com esse peso na alma que Karim perambulou pelas vielas do souk Al-Kabir. Ele ignorava as especiarias e os perfumes. Sua missão era inglória. Ele procurava por plantas que parecessem robustas. Mas tudo o que via eram vasos de flores lutando pela vida, assim como no jardim do sheik. Desencorajado, ele se encostou na parede traseira de uma barraca de tapetes para escapar do sol, a frustração azedando seu humor. E foi ali, no seu momento de desalento, que ele notou. Num pequeno trecho de terra batida que todos ignoravam, havia um bolsão de vida improvável. Pequenos cactos floresciam em latas de metal enferrujadas. Brotos de hortelã selvagem cresciam viçosos em uma bota de couro rasgada. E no centro de tudo, estava a rosa do deserto que Ali havia resgatado. Ela não era apenas viva, era exuberante, suas folhas de um verde profundo e suas flores de um rosa vibrante, desafiando a lógica do ambiente. E ao lado dela, o menino. Ali estava de cócoras, usando um pedaço de vidro para direcionar um único feixe de luz para uma planta menor que se aninhava na sombra da rosa maior. Karim observou por um longo tempo, sua curiosidade sobrepujando seu cinismo. Aquilo não fazia sentido. "Como você as mantém vivas assim?" Karim perguntou, sua voz soando mais áspera do que pretendia. Ali se assustou. Não estava acostumado a ser notado, muito menos interpelado por um homem que vestia as roupas finas de um funcionário do palácio. Ele não respondeu, apenas olhou para Karim com seus olhos grandes e cautelosos. Karim, sentindo a hesitação do garoto, abrandou o tom. "Eu trabalho para um jardim, um grande jardim, e nada cresce lá. Tudo morre." Ele apontou para a rosa do deserto. "Essa... como?" Ali relaxou um pouco. A conversa era sobre suas plantas, seu território seguro. Ele apontou para o chão ao redor da rosa.
Muita areia, ele disse em voz baixa. A poeira fina por cima. Ela segura a água da noite por mais tempo. E as pedras? Ele tocou numa pequena rocha escura perto da base. Elas ficam quentes durante o dia e mantêm as raízes aquecidas quando a noite fica fria. Eram observações simples, segredos que o próprio deserto lhe contara em seu silêncio. Ele explicou como usava cacos de cerâmica no fundo dos recipientes para drenagem, como o cheiro de certas ervas afastava os insetos, como a sombra de uma planta maior poderia criar um lar para uma mais frágil. Ele não falava como um estudioso, mas como quem descreve os membros de sua própria família. Karim ouvia, atônito. Eram princípios de uma simplicidade desconcertante, tão óbvios e ao mesmo tempo tão profundos que haviam sido completamente ignorados pelos maiores especialistas do mundo. Sem ter mais nada a perder, Karim ofereceu a Ali algumas moedas por algumas de suas mudas mais fortes e, mais importante, por seus conselhos. De volta aos jardins do Sheik, Karim sentiu o desprezo de seus colegas. Ele chegou com um punhado de plantas que pareciam ervas daninhas, plantadas em recipientes improvisados. Vai decorar o jardim com lixo, Karim? Zombou o arquiteto paisagista-chefe. Ignorando-os, Karim escolheu uma pequena área isolada e esquecida do projeto. Um canteiro onde 3 levas de gardênias francesas já haviam perecido. Ali, ele recriou meticulosamente as condições do microjardim de Ali. Misturou mais areia ao solo, cobriu-o com uma camada de pó de pedra, posicionou rochas escuras para absorver o calor e plantou as mudas humildes que trouxera do souk. Ele regava apenas ao anoitecer, como o menino instruíra. Por 2 semanas, nada de extraordinário aconteceu. Então, sutilmente, a mudança começou. As plantas não só sobreviveram, como fincaram raízes. Pequenos brotos verdes começaram a aparecer. A terra parecia menos ressequida. Um dia, o Sheik Rashid fazia sua caminhada fúnebre diária pela propriedade quando seus olhos caíram sobre aquele pequeno trecho de verde teimoso. Ele parou, aproximou-se e tocou a folha de uma das plantas de Ali. Estava firme, cheia de vida. Ele chamou Karim, que se aproximou tremendo. "O que é isso? Que bruxaria é essa?" perguntou o Sheik, um brilho perigoso de esperança em seus olhos. Karim, com medo de ser ridicularizado se mencionasse um menino de rua, engoliu em seco. "Apenas um experimento, meu Sheik. Voltei aos métodos antigos. Observei como as plantas sobrevivem no deserto sem a nossa interferência." O Sheik Rashid olhou de Karim para as plantas e de volta para Karim. Ele não acreditou de todo, mas o resultado era inegável. "Seja lá o que for, sorte ou método, eu quero mais. Expanda. Dobre a área. Agora." Enquanto um fio de esperança surgia no palácio, uma teia de problemas se formava para Ali no souk. As visitas de Karim, agora mais frequentes, não passaram despercebidas. Omar, o dono da barraca de tapetes, começou a olhar para Ali com desconfiança. "O que aquele homem do palácio quer com você, menino?" Ele rosnava. "Não quero problemas com gente importante." Outros meninos de recado que competiam com Ali por trocados começaram a atormentá-lo. "Lá vai o pequeno espião do Sheik." Eles gritavam. A inveja era um veneno que se espalhava rápido. Eles derrubavam seus baldes de água, escondiam sua vassoura e, o pior de tudo, começaram a vandalizar seu santuário. Um dia, Ali encontrou um de seus cactos favoritos arrancado e jogado no lixo. Ele não entendia. Seu ato de bondade, sua partilha de conhecimento, estava lhe trazendo uma atenção indesejada e hostil. Ele se sentia mais sozinho do que nunca, um alvo por razões que mal compreendia. E no palácio, o Sheik Rashid olhava de sua janela para o pequeno ponto verde que se expandia lentamente em seus jardins, sentindo uma vaga e persistente curiosidade. De onde vinha aquela súbita onda de sorte? Era como se o próprio deserto, depois de tanto tempo, tivesse decidido sussurrar um de seus segredos. Ele só não sabia que o segredo tinha um nome e que ele estava, naquele exato momento, remendando o vaso quebrado de mais uma de suas plantas feridas. A pequena mancha verde no jardim do Sheik Rashid tornou-se ao mesmo tempo sua fonte de esperança e seu maior tormento. Impulsionado por aquele sucesso inicial e pressionado por seus conselheiros a mostrar progresso,
Ele cometeu um erro de cálculo monumental. Durante uma conferência de imprensa internacional, ele anunciou com uma confiança que não sentia que os jardins suspensos de Al-Andalus seriam inaugurados em um mês, para coincidir com a visita de Estado de um rei europeu. A notícia explodiu na mídia global. O capricho do sheik seria, afinal, sua maior glória. A honra de sua nação estava agora publicamente atrelada àquele prazo. Imediatamente a pressão sobre Karim tornou-se insuportável. "Não quero um canteiro, Karim, quero um milagre", bradava o sheik nas reuniões diárias. Mas milagres eram difíceis de produzir em escala. Enquanto a seção de Karim, agora expandida, permanecia um oásis de resiliência, o resto do vasto projeto sucumbia de forma espetacular. Para piorar, uma onda de calor feroz, o Shark, soprou do deserto, trazendo consigo um ar superaquecido que parecia sugar a própria vida do solo. As centenas de milhares de plantas nos setores não experimentais murcharam quase da noite para o dia. O contraste tornou-se gritante e grotesco. Um tapete de morte e desolação marrom acinzentada, com uma ilha de vida verde e teimosa bem no meio. A lógica estava invertida. A pequena vitória agora só servia para sublinhar a enormidade do fracasso. A cada dia que passava, o desespero de Rashid se aprofundava, tornando-se uma fera enjaulada em seu peito. No souk, a inveja que fervia em fogo baixo começou a transbordar. Omar, o vendedor de tapetes, via as visitas de Karim não como uma consulta botânica, mas como uma transação secreta da qual ele estava excluído. Ele via o menino do pó, a criatura mais baixa na hierarquia do mercado, recebendo a atenção de um homem do palácio. Aquilo ofendia seu senso de ordem. Os outros meninos de rua, liderados por um rapaz mais velho e cruel chamado Hassan, sentiam o mesmo. A atenção sobre Ali era uma anomalia perigosa. Eles decidiram que era hora de apagar essa anomalia. Numa noite sem lua, quando o souk estava adormecido e apenas os gatos vadios percorriam as vielas, Hassan e 2 de seus seguidores se esgueiraram para trás da barraca de Omar. O que se seguiu não foi vandalismo, foi um ato de aniquilação. Eles não apenas pisotearam as plantas de Ali, eles rasgaram os recipientes improvisados, partindo as latas e quebrando os vasos de cerâmica. Arrancaram as raízes do chão com uma fúria selvagem. E no ato final de crueldade, despejaram sal de cozinha que haviam roubado de um vendedor de peixe sobre a terra nua, para garantir que nada jamais voltasse a crescer ali. Eles destruíram o pequeno universo de Ali, sua única fonte de beleza e paz. E depois, desapareceram na escuridão, deixando para trás apenas a desolação. Na manhã seguinte, Ali chegou ao seu refúgio e parou, o ar fugindo de seus pulmões. A cena era de uma violência que seu coração mal podia compreender. Suas plantas, suas amigas, estavam mutiladas, quebradas, morrendo sob o sol que nascia. O solo que ele cuidara com tanto carinho estava envenenado. Uma dor aguda, mais profunda do que qualquer fome ou solidão que já sentira, o atravessou. Não havia lágrimas. A dor era seca, um deserto dentro de si mesmo. Ele caiu de joelhos no meio da ruína. O silêncio do seu luto mais pesado do que qualquer grito. Ele não entendia o porquê. Que mal havia feito ele, se não amar coisas que ninguém mais queria? Enquanto isso, no palácio, a paciência do Sheik Rashid havia se esgotado. Sua sorte acabou, Karim. Ele gritou jogando um relatório de progresso sobre a mesa. Seu método não funciona rápido o suficiente. Quero respostas. Qual é o segredo? Não me diga tradições antigas de novo. Quem lhe ensinou? De onde exatamente vieram essas primeiras plantas? Pressionado, aterrorizado, Karim gaguejou. Eu não sei, meu sheik. É apenas a sabedoria que se encontra no mercado. A sabedoria dos simples. Sabedoria dos simples. A frase ecoou na mente de Rashid. Era vaga, irritante, e não significava nada. Mas a anomalia persistia. Um homem como Rashid, que construiu um império sobre dados, logística e análise implacável, não podia aceitar o acaso como variável. A inconsistência o corroía. Naquela mesma tarde, ele tomou uma decisão. Ele iria ao souk, sozinho, sem guardas, sem alarde. Vestiu-se com as roupas simples de um mercador,
cobriu a cabeça com um gutra comum e mergulhou na agitação do mercado. Ele não estava procurando uma pessoa, mas uma fonte, um viveiro escondido talvez. Um velho botânico recluso que vendia suas plantas milagrosas nos fundos de uma loja. Ele seguiu as vagas instruções de Karim até a barraca de tapetes de Omar. Ele contornou a estrutura e o que encontrou o fez parar bruscamente. Não havia um jardim secreto. Havia um cemitério de plantas. Terra remexida, cacos de cerâmica, folhas pisoteadas. E no meio de toda aquela destruição, estava o menino. O mesmo menino do pó que ele mal notara semanas antes. Ali estava Ali, de joelhos. Exatamente como estava no dia em que seu pergaminho voou. Mas desta vez, ele não estava nutrindo. Estava salvando. Com uma concentração que bloqueava todo o mundo exterior, ele tentava resgatar uma única e minúscula raiz da rosa do deserto, limpando-a do sal com um pedaço de pano úmido. Ele estava sussurrando para ela, palavras de encorajamento que o sheik não conseguia ouvir, mas podia sentir. E então, as peças começaram a se encaixar na mente de Rashid com a força de um relâmpago. As plantas humildes, a sabedoria dos simples, que Karim não conseguia explicar, a resiliência impossível, o menino sempre ali, no chão, cuidando da terra. A conclusão era tão absurda, tão fantasticamente improvável, que deveria ser impossível. No entanto, a evidência estava ali, em suas mãos sujas de terra e em sua devoção inabalável em meio à ruína. A vaga curiosidade do sheik se transformou instantaneamente em uma suspeita avassaladora e chocante. Ele recuou para as sombras, o coração batendo forte. O destino de seu projeto mais ambicioso, a honra de seu nome, poderia realmente depender daquele garoto invisível? Ele observou por mais um longo momento, uma tempestade de espanto, dúvida e uma nova, estranha forma de urgência se formando dentro dele. A contagem regressiva para a visita real era uma tortura lenta para o Sheik Rashid. Cada nascer do sol revelava uma paisagem mais desoladora em seus jardins, uma zombaria de seu sonho. A pressão era um nó de ferro em seu estômago. Sua suspeita sobre Ali, o menino do souk, havia se tornado uma aposta desesperada, a última carta em um jogo que ele estava prestes a perder de forma humilhante. Agir abertamente era impossível. Como poderia o grande sheik de Dubai admitir que estava depositando suas esperanças num menino de rua? Ele precisava de uma prova, de uma demonstração irrefutável. Ele concebeu um plano, um teste final e arriscado. Convocou Karim, cujo rosto estava perpetuamente pálido de estresse. "Traga-me o menino do souk", ordenou Rashid, a voz baixa e tensa. "Diga a ele que preciso de um ajudante para um trabalho simples nos jardins. Limpar algumas folhas, arrancar ervas daninhas. Pague-o bem, apenas traga-o aqui. Hoje." Karim, sem entender a lógica, mas sentindo o desespero na voz de seu mestre, obedeceu sem questionar. Horas depois, Ali atravessou os portões monumentais da propriedade do sheik. Ele se sentia pequeno e assustado, um grão de areia do souk perdido num palácio de mármore e ouro. Karim o levou através de longos corredores silenciosos e depois para os jardins moribundos. A escala da devastação chocou Ali. Era como seu próprio pequeno santuário destruído, mas amplificado 1000 vezes. Eles o levaram ao coração do projeto, um magnífico pavilhão de treliças de madeira construído para abrigar uma coleção de árvores gaf, o símbolo sagrado da resiliência do deserto. Mas até mesmo elas, as rainhas do deserto, estavam morrendo. Suas folhas estavam amarelas e quebradiças, seus galhos caídos como braços em rendição. Era o epicentro do fracasso, o ponto nevrálgico da catástrofe. Ali se viu cercado por homens importantes, o arquiteto paisagista alemão, botânicos britânicos, engenheiros libaneses. Todos o olhavam com desprezo ou indiferença. Um garoto sujo de pés descalços no meio de seu cemitério de alta tecnologia. À distância, escondidos atrás de uma fileira de palmeiras mortas, Hassan e seus amigos observavam, tendo seguido Ali por uma mistura de curiosidade e malícia. O Sheik Rashid estava lá, de pé, sob a sombra do pavilhão. Seu rosto, uma máscara impenetrável. Ele deixou o silêncio se estender,
permitindo que a tensão se tornasse quase física. Então, ele se dirigiu ao seu botânico-chefe, o Dr. Alistair Finch. Doutor, disse o sheik, sua voz ressoando no ar parado. O rei chega em 2 dias. Esta é a nossa última esperança. Diga-me, o que pode ser feito para salvar estas árvores? Dr. Finch, um homem acostumado a dar palestras e a ser reverenciado, ajeitou os óculos e pigarreou. Meu sheik, com todo o respeito, é tarde demais. O choque do transplante foi severo. O pH do solo está desequilibrado pela dessalinização da água. A salinidade, a compactação, cientificamente falando, elas estão perdidas. Ele pronunciou a sentença de morte com uma autoridade fria e acadêmica. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo de especialistas. Mas Ali não ouviu a análise científica. Ele ouviu a dor das árvores. Para ele, elas não eram um problema de pH, eram seres vivos sufocando. Ignorando completamente a presença do sheik e de sua comitiva, ele se moveu. O medo que sentira ao entrar no palácio se dissipou, substituído por um instinto mais forte, uma compaixão que era a essência de quem ele era. Ele caminhou até a árvore Gaf mais doente, uma anciã majestosa que parecia ter desistido de lutar. Os especialistas se entreolharam, alguns sorrindo com escárnio. Ali colocou a mão suavemente no tronco áspero, depois encostou o ouvido na casca, fechando os olhos, como se ouvisse um batimento cardíaco secreto. Ele se ajoelhou, pegou um punhado de terra perto da base, levou-o ao nariz e cheirou profundamente. Ele não estava fazendo um show. Ele estava diagnosticando. Estava lendo a linguagem silenciosa da terra e da raiz. Então ele se virou, não para o sheik, mas para Karim, o único rosto ali que lhe oferecera um pingo de gentileza. E pela primeira vez em sua vida, a voz de Ali soou, não tímida ou hesitante, mas clara e cheia de uma certeza inabalável. A água não está chegando onde precisa, ele disse. A terra rica que eles colocaram, ela cozinhou no sol e virou uma pedra. A água fica na superfície e apodrece o colo da raiz, mas a sede está lá embaixo, funda. Os botânicos riram abertamente. Absurdo, disse Dr. Finch. Temos sensores de umidade em toda a parte. Ali o ignorou. Ele continuou a instruir Karim, usando as mãos para desenhar no pó. Cavem, mas não perto do tronco. Aqui, ele marcou um círculo a 1 metro de distância. Cavem fundo e misturem areia grossa, pedras pequenas. Precisam dar espaço para a terra respirar. E façam pequenos rios. Ele desenhou linhas sinuosas se afastando da árvore, para que a água extra corra e não sufoque a árvore. Ele estava, com uma simplicidade desconcertante, descrevendo o sistema natural de um wadi no deserto. Isso é ridículo. Contradiz décadas de pesquisa horticultural, protestou Dr. Finch, movendo-se para impedir que os trabalhadores seguissem a instrução de uma criança. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, a voz do Sheik Rashid cortou o ar, fria e afiada como aço. Parem! Todos congelaram. O Sheik deu um passo à frente, seus olhos fixos não no botânico, mas em Ali. Façam exatamente o que o menino disse. A ordem foi tão absoluta, tão carregada de uma autoridade que ninguém ousava desafiar, que um silêncio chocado caiu sobre o jardim. Os trabalhadores, olhando do Sheik para Ali e de volta, pegaram suas pás. Sob os olhares incrédulos dos maiores especialistas do mundo, eles começaram a cavar onde Ali havia indicado. E a verdade foi exposta. A poucos centímetros da superfície úmida e encharcada, a terra era dura e seca como concreto. As raízes estavam presas, incapazes de penetrar na barreira que a própria ciência havia criado. Eles estavam, de fato, afogando e desidratando as árvores ao mesmo tempo. A revelação foi um trovão silencioso. A genialidade da solução de Ali estava em sua simplicidade, uma verdade que havia sido soterrada por complexidade e arrogância. Escondidos, Hassan e seus amigos olhavam, boquiabertos. O menino que eles atormentavam agora comandava o jardim do Sheik. Sheik Rashid caminhou lentamente até Ali, que ainda estava agachado limpando a poeira de uma raiz exposta com a delicadeza de um pai. O Sheik olhou para baixo, para a cabeça curvada do menino,
para suas mãos sujas e suas roupas rasgadas. E pela primeira vez ele o viu. Ele não viu um menino pobre. Ele viu um gênio. Ele viu a resposta que havia procurado em todo o mundo. E o peso de sua própria cegueira o atingiu com a força de uma onda. A arrogância de acreditar que as soluções só podiam vir de diplomas e de nomes famosos. A humilhação de perceber que o maior especialista em seu próprio deserto era um órfão que ele e sua sociedade haviam tornado invisível. Um profundo remorso, tão vasto quanto seu jardim moribundo, inundou seu peito. Era uma mistura de espanto pelo dom do menino e uma vergonha avassaladora por seu preconceito. Ele olhou para Ali, e então para os homens instruídos que agora aprendiam aos pés de uma criança, e soube que algo fundamental havia mudado, não apenas em seu jardim, mas dentro de si mesmo. Naquele instante, sob o sol implacável de Dubai, o tempo pareceu se dobrar. O futuro dos jardins, a reputação do sheik e o destino de um menino órfão convergiram em um único ponto de silêncio e revelação. Sheik Rashid não se moveu por um longo momento. Apenas absorveu a cena. Seus especialistas de renome mundial, emudecidos e humilhados. Os trabalhadores, olhando com um novo respeito para o menino. E Ali, o próprio Ali, alheio à tempestade que causara, focado apenas em sua missão de cura. Então, com uma calma que contrastava com a tempestade em seu peito, o sheik agiu. Ele colocou uma mão firme e gentil no ombro de Ali. Um gesto público de aliança que fez todos prenderem a respiração. Então ele se virou para o Dr. Finch e sua voz, embora baixa, cortou a autoridade do botânico como vidro. Doutor, disse Rashid, você e seus colegas foram contratados para trazer vida a este lugar. Em vez disso, trouxeram apenas teorias e morte. Sua ciência ignorou a sabedoria que estava bem aqui, debaixo de seus pés. Seu trabalho neste projeto está encerrado. Não foi uma demissão, foi uma execução. Sem mais palavras, os peritos, com os rostos pálidos de choque, começaram a se retirar, seu êxodo silencioso marcando o fim de uma era de arrogância. Rashid então se ajoelhou, para que pudesse olhar Ali nos olhos, um ato de humildade que chocou ainda mais os presentes. Seu nome é Ali, não é? Ele perguntou suavemente. Ali, finalmente desviando o olhar da árvore, apenas assentiu, seus grandes olhos ainda cautelosos. Ali, continuou o sheik, eu percorri o mundo em busca de um mestre para estes jardins, quando o verdadeiro mestre estava em minha própria cidade, e eu fui cego demais para vê-lo. Eu não vou lhe oferecer um emprego, pois o que você faz não é um trabalho, é uma vocação. Eu lhe ofereço a guarda. Eu peço que você seja o curador oficial destes jardins, para protegê-los e ensiná-los a viver. A partir de hoje, você não servirá a ninguém. Todos aqui servirão à sua visão. Ele olhou para Karim. Karim, providencie imediatamente aposentos para o mestre Ali no palácio. Ele terá acesso irrestrito a tudo o que precisar. Recursos, trabalhadores e, o mais importante, meu tempo. Sua única tarefa é garantir que ninguém jamais o desrespeite ou ignore novamente. Olhando para a multidão, ele viu Hassan e os outros meninos se encolhendo nas sombras e o rosto pálido de Omar, o vendedor de tapetes. Rashid não disse nada, mas seu olhar prometia que a injustiça que Ali sofrera também seria reparada. As semanas seguintes foram de uma transformação milagrosa. Os jardins suspensos, sob a tutela intuitiva de Ali, começaram a despertar. O menino, agora vestido com roupas limpas e práticas, movia-se pelo local não mais como uma sombra, mas como seu centro de gravidade. Sua timidez deu lugar a uma confiança tranquila. Ele não dava ordens, ele ensinava. Mostrava aos jardineiros como sentir a umidade do solo, como ler a cor de uma folha, como podar com o respeito de um amigo, não com a violência de um conquistador. E o Sheik Rashid era seu aluno mais dedicado. Quase todas as tardes, o poderoso governante de Dubai podia ser visto caminhando lado a lado com o menino, ouvindo atentamente enquanto Ali explicava os segredos de uma flor de cássia ou a necessidade de uma acácia ter a companhia de outra. Rashid estava aprendendo a ver seu próprio deserto não como um inimigo a ser vencido, mas como um professor a ser respeitado. A humanidade que ele encontrara no menino
começou a florescer dentro de si mesmo, tornando-o um líder mais sábio e um homem mais completo. O dia da visita real chegou. Os jardins não estavam apenas vivos, eles eram uma obra-prima, um testemunho vibrante da beleza oculta do deserto. Não havia mais fileiras rígidas de plantas estrangeiras, mas uma tapeçaria orgânica de flora nativa, com cores, texturas e aromas que contavam a história da própria terra. O rei europeu, um ávido botânico amador, estava visivelmente maravilhado. "Rashid, isso é extraordinário!" exclamou ele enquanto caminhavam por uma alameda de gafes, agora viçosas e fortes. "Seu arquiteto paisagista é um verdadeiro gênio. Preciso conhecê-lo." Sheikh Rashid sorriu, um sorriso genuíno de orgulho e redenção. Ele não olhou para sua comitiva, mas para um canto do jardim onde Ali estava de joelhos, ensinando a um grupo de crianças como polinizar uma flor do deserto com uma pequena pena. "Sua Majestade", disse Rashid, sua voz cheia de uma nova e humilde autoridade. "Permita-me apresentar-lhe não o arquiteto, mas o coração e a alma destes jardins." Ele fez um gesto para o menino. "Aquele é o mestre Ali, nosso curador e nosso professor." O rei olhou do menino para o sheik e, vendo a profunda sinceridade nos olhos de seu anfitrião, compreendeu que estava na presença de uma história muito mais profunda e bela do que qualquer jardim. A jornada de Ali nos ensina que o verdadeiro valor muitas vezes não grita por atenção, mas floresce em silêncio, nos lugares mais humildes e nos corações mais puros. A sabedoria não está sempre nos livros ou nos títulos, mas na observação atenta, na compaixão e na coragem de cuidar daquilo que o mundo descarta. Se esta história sobre encontrar a grandeza onde menos se espera ressoou em você, ajude nosso canal a continuar a iluminar esses tesouros escondidos. Inscreva-se deixe seu like para que mais pessoas possam reconhecer o valor da bondade e da genialidade silenciosa, e compartilhe este vídeo para espalhar a poderosa mensagem de que todos, não importa quão invisíveis se sintam, carregam um jardim dentro de si, esperando apenas a chance de florescer.